Mas o Paulo Cruz, estava brincando, evidentemente o Paulo Cruz já está aqui há um bom tempo. Tempo suficiente para ele me dar uma aula aqui nos bastidores da redação do Flow News, porque a gente estava conversando sobre um tema que é um tema que suscita, de fato, debate, discussão, reflexão. O número de pessoas mortas pela polícia em apenas 8 estados brasileiros chegou a 4.219 em 2022. Desse total, 2.700, então de 4.219 pessoas, 2.700 negras, pretas ou pardas, ou seja, 65,7% do total. Se consideradas apenas aquelas com cor, raça informada, 3.171, a proporção chega a 87,4%. Esses dados são do estudo Pele-Alvo, a bala não erra o negro, realizado pela Rede de Observatórios da Segurança do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania e divulgado hoje. Vocês certamente, se navegaram hoje pelos principais portais de notícias, se depararam com algum recorte desse levantamento. É um levantamento muito amplo, que fala sobre mortes nos estados, qual polícia mata mais, por que mata mais, qual polícia mata menos, onde morrem mais policiais, onde morrem menos policiais. Enfim, é um levantamento bem completo sobre violência aqui no Brasil, mas é claro que esse recorte racial está chamando muita atenção. Ele é um levantamento feito com base em dados das polícias do Rio, de São Paulo, Bahia, Pernambuco, Ceará, Piauí, Pará e Maranhão. Dos 8 estados, só o Maranhão que não informou a cor ou a raça dos mortos. Esses dados mostram também que a polícia baiana é a mais letal foi a mais letal ao longo de 2022. 94,8% dos mortos pela polícia baiana eram negros. E aí, nós partimos para uma discussão, porque eu não tenho argumentos em nível suficiente para confrontar aquilo que o Paulo tem a dizer. Claro que tem. Não, de forma nenhuma. O meu argumento é como um curioso, um jornalista que acompanha as coisas, mas, enfim, com um ângulo completamente diferente. O Paulo é filósofo, é estudioso, é preto, está envolvido nessa discussão há muito tempo. Então, a conclusão óbvia que a gente chega, né, Paula, é de que, de fato, a violência tem uma cor e que as pessoas pretas são alvo, por uma série de razões, das polícias. E o Paulo tem uma visão muito específica sobre, não diria específica, mas com particularidades a respeito da corrente leitura majoritária. desses dados, né? Exatamente. Então, Paulo, o microfone é seu, meu amigo. Resuma o que você estava me falando aqui antes do programa começar. Sim, eu queria propor ao nosso espectador e ouvinte uma pergunta. Se você abriu um portal de notícias, ou se você chegou aqui no Flow News agora e está assistindo a gente e tal, e ouve esse dado, qual é a conclusão a que você chega? E o que você acha que é preciso fazer para que isso mude? Essa pergunta é fundamental. Senão esses dados não servem para nada. Então, aí eu vou dar a resposta que eu dei para o Paulo agora fora, que é a minha conclusão é a conclusão rasa e para mim, óbvia, de que você tem mais negros, mais pretos assassinados, mortos pela polícia. Alguns são mortos em confronto porque, de fato, estavam em situação em que a polícia teve de atirar, usar força. Há outras circunstâncias em que a polícia atirou porque entende antecipadamente, de forma racista, que o preto é o ladrão, que o preto é o culpado. Então, é mais ou menos o senso comum, né? E aí você vai discutir, bom, mas por que tem preto cometendo crime? Por que eu já ouvi esse argumento? Por que majoritariamente a população carcerária é preta? Bom, é preta porque existe uma causa estrutural para que o preto seja colocado na periferia, para que o preto não tenha acesso à escola, não tenha acesso a saneamento básico, não tenha acesso à educação. E nós temos uma sociedade construída assim. E dessa tese você docemente discorda, não é isso? O problema é o seguinte. Então, quando você diz assim, não, porque quando a gente fala de violência policial especificamente, a polícia às vezes mata porque o sujeito estava cometendo crime, às vezes mata porque acha que a pessoa e tal. Tá,
quanto é isso aí? O quanto é confronto, o quanto é, puxa, atirou porque Colateral. achou que era. É colateral. A gente não sabe. Assim, não dá para saber esses números com segurança. Mas todo mundo já concluiu esses números antecipadamente. Essa pesquisa, ela já sai com as conclusões antecipadamente dadas. Isso para mim é um problema muito grave, mas enfim. Então, a gente não sabe muito bem quais são as circunstâncias que levam a isso. O que a gente sabe é que assim, o Brasil é um país extremamente violento. O ano passado, e esses dados são do ano passado, nós tivemos 47,5 mil mortes no Brasil, que é um número assombroso, né? O Brasil é um país extremamente violento. Se a gente colocar na conta quantas dessas pessoas negras morrem por conta do tráfico, do crime organizado e tal, né? É uma quantidade que a gente não consegue nem mensurar, porque essas pessoas elas nem estão nas estatísticas, elas estão contabilizadas como mortas, mas elas não aparecem, elas não têm nome, elas não têm endereço, elas são só mais um número, né? E aí, a segunda pergunta que é, tá, beleza, então a gente chegou à conclusão que no Brasil morre mais preto do que branco. E o que a gente tem que fazer então? A gente tem que fazer um trabalho específico para evitar a morte de pessoas negras. E aí sim, a gente precisa tomar cuidado com a classificação também, porque no Brasil divide-se pretos como uma parte do conjunto negros que engloba pretos e pardos. Então, assim, população carcerária no Brasil é de maioria parda e não preta. E quem morre mais no Brasil são os pardos e não os pretos. Porque os pretos são 10% da população e os pardos são 47% por aí. Então, quer dizer, você vai ter mais de 50% de negros e somando pretos e pardos. Então, pessoas da minha cor são, ou mais escuras, né, mais retintas, são 10% da sociedade brasileira, de 9,5% a 10%. E o restante são todas as tonalidades de pardos que existem no Brasil, desde a pessoa, né, mais clarinha do que até a pessoa um pouco menos escura do que eu. E aí essas pessoas também vão servir estatisticamente de acordo com o interesse de quem está fazendo a pesquisa. E aí, assim, o meu problema com esses dados é a racialização prévia que se faz deles. Então, assim, olha aí, tá vendo? No Brasil morre mais, né? Jovens negros morrem mais. Então você faz uma racialização de um problema que é um problema de um país que é violento, de um país que tem a sua divisão socioeconômica marcada pela etnia. Então, quer dizer, quanto mais pobre você for, mais escuro você será. Então, você tem uma configuração socioeconômica que leva a gente a essas conclusões. Então, é claro que se você tem na periferia a maior quantidade de pretos e pardos, você vai ter essas pessoas numa maior condição de vulnerabilidade, você vai ter essas pessoas com mais frequência entrando para a criminalidade, você vai ter com mais frequência as pessoas sofrendo violência e morrendo, né? Então, o problema da racialização prévia é a que conclusão a gente chega com esses números. Assim, tá, o que a gente tem que fazer então? Ninguém dá uma resposta. Esses números só procurem aí. Em todas as notícias que saíram hoje. Sim, mas o número por si só ele é um dado importante. Certo? Ele é um dado importante, mas eu não sei se ele é um dado tão importante quando ele é racializado. Esse é o problema. Porque assim, essas pessoas estão morrendo porque são negras. A gente tem uma resposta certa para isso? Eu não sei se a gente tem uma resposta certa. Elas estão morrendo também porque são negras. Então, assim, quando você fala, o jovem negro morre mais no Brasil, você está dizendo, ele morre mais porque ele é negro ou porque ele está numa condição em que ele está mais vulnerável. Então, mas aí... ele não está nessa condição mais vulnerável porque ele é negro? Bom, mas aí existe uma correlação entre as coisas. Sim. Mas não existe uma relação de causalidade. Ele morreu porque ele é negro? Não. Não, é que acho assim, Paulo, no que o Rafa está falando, é que o fim é o objetivo. Dentro de um sistema em que está se estudando a questão da morte em relação a operações policiais e tal, a maioria dos que morrem, né, a maior parte são jovens
e negros. Esse é o Sim. resultado. Eu entendo o seu problema com essa questão de esses jovens, eles estavam empunhando armas, eles são colaterais. Quem são esses jovens, né, individualmente? Nesse grupo, quem são os retintos? Quem são? Qual é o recorte? Quem está nominando isso? Qual é a proposta? Mas é um fato, né? Dentro do que se pesquisou, o resultado é que morrem mais Você concorda? jovens Sim. e negros. Se você E aí chegar- você faz essa pergunta, que eu tudo bem, e daí? O que a gente faz com isso? Então, mas Porque- saber disso não é importante? Porque se você chega à conclusão, por exemplo, que, sei lá, morreram em confrontos policiais esse mês aqui 100 pessoas. Das 100 pessoas, 87 eram mulheres. Estou chutando alto aqui. Um dado específico, porque não é isso, está bem longe disso. Para você Porque entender o que morrem está mais acontecendo, mulheres esse para você ano entender o que dentro desse aconteceu, não é recorte. importante você saber que elas são mulheres? E aí você vai avaliar, mas elas morreram porque elas são mulheres? O que está acontecendo? As Ou mulheres tem estão mais mulheres envolvidas É. em crimes, porque tem algum tipo de crime que as mulheres, enfim... Então, enfim, a gente está tô elucubrando aqui uma chutando ideia. alto aqui para exagerar no argumento, Sim, entendeu? mas essa série de perguntas posteriores ao dado Sim. é que não são feitas. Sim. Tá, mas por que que morre e tal? Então, assim, a conclusão que se chega antecipadamente é que esses jovens negros estão morrendo porque são negros. Estabelecer uma relação de causalidade entre a cor dessas pessoas e o fato delas morrerem pela mão da polícia ou do crime e tal, para mim é temerário. Porque a imensa maioria da população negra no Brasil não vive na mira de uma arma da polícia. Ah, tem problema? Tem, claro que tem. Tem um monte de problema. Existe uma relação difícil entre a polícia e a população periférica? Existe. Tal. Mas, assim, a única pessoa que eu conheço, negra, minha vida toda, que morreu por causa de tiro, ela morreu por causa de tiro saindo de um baile, brigou na porta do baile e o sujeito matou ele. Então, assim, quem são as pessoas que a polícia mata? Então, a imensa maioria das pessoas negras no Brasil, elas têm mais medo de serem assaltadas do que de tomar um tiro da polícia. Então, o fato é que você tem um contingente de pessoas negras que estão numa situação de limiar da criminalidade, da suspeição e tal, e não sei o que lá, né? E que estão ali por uma série de circunstâncias e fatores, e que a gente concluir que elas morreram porque elas são negras é temerário. Porque não existe uma relação de causalidade. Tem correlações, é claro que tem. Ela está ali, ela é vulnerável, ela está na periferia. Ela está na periferia por uma série de razões que empurraram ela para lá já há muito tempo e tal, e não sei o que, tal. Legal, beleza, tá, mas e aí? Né? Então, o que a gente tem que fazer para diminuir essa estatística? O fato é que a gente tem que diminuir a estatística de violência no país como um todo. 47,5 mil mortes num ano no Brasil é muita coisa. Se você diminuir esse número como um todo, fatalmente vai morrer menos negros. Então, assim, qual é o problema de fato? Você tem um problema, sei lá, da impunidade, você tem o problema da glamorização ou da aquela questão do ele se espelha em quem está mais perto, como diz a música do Racionais. Então, você está dentro de uma E a periferia... oportunidade, às vezes, é só aquela. É eu só acho que isso de você falar o que você faz com esse dado, que eu acho que realmente é o mais importante, que é como você resolve isso. Uhum. Né? Eu li muitas coisas em relação ao que está acontecendo na Bahia, por exemplo. Então, por que está tão crescente essa questão da criminalidade? Não é só ali na capital, muito no interior também. E aí eles falam dessa coisa, por exemplo, do intercâmbio dos presos, né, dos mandantes aí, desses, enfim, do Comando Vermelho, desses caras mesmo, das do facções. Geleia e tudo. Então, quer dizer, muitos acabaram indo para presídios ali. E aí esse intercâmbio de criminosos acabou que fortaleceu o crime organizado na Bahia. E também fala-se muito desse combate ostensivo ao tráfico de drogas, por exemplo. Eu vi alguns profissionais discutindo isso. Então, quer dizer, é a polícia municipal armada, é esse combate mais ostensivo e é a ausência de outros projetos que tenham a ver com educação, com geração de emprego e oportunidade para esses jovens. Então, quer dizer, você está lá na ponta, né, no ostensivo, que, claro, gente, tem que haver ostensivo. Eu não sou contra o ostensivo, mas também tem que haver alguma coisa muito anterior
de presença do Estado para que aquele jovem exatamente possa ter um outro espelho e saber Sim. que o caminho dele pode ser outro, podem ser vários e que ele vai ter essa oportunidade. Então, no fim, óbvio, tem essa parte da polícia e tem esses resultados que são sempre conflituosos porque trazem esse número que é escancarado, que é a maioria jovens e negros. Mas tem esse outro lado que tinha que vir junto, que muitas vezes não vem, que é da estruturação da educação, que é da capacitação, que é da opção, que é da possibilidade para que esse jovem tenha para onde direcionar a sua energia, o seu trabalho. E aí a gente, assim, é tudo muito a longo prazo, né? A gente fala muito de coisas que são assim, não é um governo que resolveria isso. Não é só o estadual. Exatamente. Então, são coisas que teriam que ser pactos sociais longevos, porque não vai se resolver em 4 anos, entende? Então, é muito delicado e complicado, porque a tendência, se isso não acontece, é que cada vez mais saiam estudos, e independente do recorte que você faça, tragam números maiores e piores, e sempre às custas da população periférica, que, de fato, em sua maioria, como você trouxe aqui o recorte de 10% de negros retintos, 40%, que é o recorte da população brasileira. Sim. Então, assim, é triste, é complexo, criança envolvida em tudo isso. A gente está em período de guerra, agora acompanhando o drama de bebês que estão no hospital e que vai acontecer com esses bebês, né? E a gente tem criança que morre na comunidade, dentro de casa, com um tiro colateral, estou fazendo aspas aqui, né? De uma guerra que está em curso ali, em muitos momentos. Então, assim, é muito complicado. Independente do recorte, Paulo, eu entendo a sua preocupação, porque, de fato, às vezes tem gente que até lê esse dado de uma forma horrorosa, né? Que é de ligar a criminalidade aos pretos. Tem gente que chega, assim, ao cúmulo de fazer essa ligação. Tá vendo? Olha aí. Dos dois lados. Exatamente, entendeu? dos dois lados. Que é querem... o mais horroroso. É por isso que, às vezes, o recorte de raça é perigoso. Porque tem gente que usa essa argumentação para se colocar de uma forma extremamente racista, para vincular a criminalidade à cor de pele, que é um absurdo. Entendeu? Tá. Mas, para se resolver isso, é tão complexo, é tão profundo, e tem tão pouco a ver com direita e esquerda, esse ou aquele outro, que pouco se discute.